Hoje nós celebramos com a Igreja a festa de São Marcos Evangelista. Na primeira leitura da missa da primeira carta de São Pedro, este se refere a Marcos como seu filho. De fato, Marcos tinha sido antes discípulo de Paulo, vindo depois a acompanhar Pedro no seu apostolado. Que grande dom ter podido estar ao lado destes dois grandiosos apóstolos. Quanto aprendeu Marcos! O evangelho por ele escrito, apesar de vir após o de Mateus na ordem dos livros do Novo Testamento, é considerado o mais antigo. Através dos escritos de Marcos, podemos colher de modo particular o testemunho de Pedro. E é interessante notar que, através do evangelista, Pedro praticamente se confessa, não tem receio de apresentar os seus limites, fraquezas e pecados. Na primeira leitura da missa de hoje, nós lemos: revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. É através dos Atos dos Apóstolos e de algumas breves referências nos escritos de Pedro e Paulo que nós temos notícias de Marcos. Há quem o identifique com o jovem que, segundo o Evangelho de Marcos mesmo, seguiu Jesus após a experiência do Getsêmani, envolvido por um lençol e escapando dos soldados romanos. Segundo uma tradição, Marcos era filho de Maria, uma viúva de boas condições econômicas, que dispunha de sua casa em Jerusalém para Jesus. A ela teria pertencido também um jardim no Monte das Oliveiras. Marcos era parente de Barnabé. Uma outra antiga tradição afirma ter sido Marcos enviado por Pedro a evangelizar a cidade de Alexandria, no Egito. Ali, o evangelista fundou a igreja e se tornou seu primeiro bispo. É provável que nesta mesma cidade ele tenha sofrido o martírio. O Evangelho de Marcos se concentra sobre o anúncio de Jesus, Filho de Deus, numa gradativa revelação que culmina com a profissão do centurião romano aos pés da cruz. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos, no início do seu apostolado junto a Paulo, parece ter titubeado em alguns momentos, o que levou o apóstolo dos gentios a deixá-lo temporariamente de lado. Mas Marcos passou por um profundo processo de amadurecimento. E a ele nós podemos bem aplicar o que Pedro diz na primeira leitura de hoje. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. Queridos irmãos e irmãs, ainda seguindo as indicações do príncipe dos apóstolos e formador de Marcos, lancemos sobre o Senhor todas as nossas preocupações, porque Ele cuida de nós. E como ensina Paulo, que também teve uma forte influência sobre Marcos, aquele que iniciou em nós a sua boa obra, a levará a pleno cumprimento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.